Maravilha, Valdir, vamos lá. É, Cara, hoje é um dia triste e feliz simultaneamente, porque é um dia que ou está em vias de se concretizar a sua saída do time por livre e espontânea vontade, né? E não por motivo de expulsão, né? Não foi a gente que decidiu te tirar do time, mas sim você, em determinado momento, pensou que não era mais adequado para você. Então, como isso é uma coisa que, de certa forma, acontece com uma certa frequência dentro do time Simbiose, eu queria que essa conversa refletisse um pouquinho alguns insights, alguns ensinamentos, alguns desafios que nós, enquanto time, temos, você, enquanto membro, teve, para que a gente possa mostrar isso para futuros membros, para membros atuais, e usar isso como exemplo do que tem que ser corrigido ou do que tem que ser alertado. Então, essa é a conversa, sabe? Você basicamente ficou conosco durante aproximadamente 2 anos, né? Quase, sim. Exato. E inicialmente você foi selecionado, recrutado para fazer analytics, certo? Isso. Então era para você cuidar da parte de analytics de produto, né? Em suma, divulgar, fazer, enfim, cumprir com aquele job description que está lá escrito no site, né? Divulgar, acompanhar métricas, gerar lead e assim por diante, né? E muita coisa mudou desde então. Muita coisa. Conta um pouco do que mudou na sua perspectiva. Acho que quando eu entrei, bom, primeiro começa que qualquer pessoa que entrar a partir de agora já vai encontrar um ambiente muito mais organizado, né? Antes a gente estava numa equipe que tinha, se não me engano, 20 pessoas ou menos, mas era muito mais bagunçada, as posições não eram tão claras, digamos assim, e o próprio produto que a gente tinha, estava prestes a lançar na época, o Slice and Dice, também era só uma casca, digamos, o que estava por baixo estava muito bagunçado. Acho que depois de alguns meses tentando lançar um produto que estava quebrado no começo de 2019, o Gabriel inteligentemente parou a fábrica e resolveu botar ordem na casa, contratando gente nova, gente diferente, e que também, aliado a isso, pensasse da forma como a cultura da simbiose estava se encaminhando. Naquela época também não tinha nenhuma cultura realmente definida, né? Tinha uma ideia de cultura, de que a gente se importava com pessoas e tentava evoluir. A palavra evolução sempre foi constante, sempre de estudar muito e de trabalhar muito também, porque essa é uma premissa para sucesso, isso é inegável. Então, a premissa de estudar muito, trabalhar muito sempre tiveram aí, mas essa parte de evoluir pessoas ainda estava muito, muito confusa. Como é que a gente fazia isso de fato? O ano 2019 foi basicamente inteiro entre reestruturação de código, de até a própria arquitetura do sistema simbiose, enfim. E todas as áreas estudando muito para ficarem preparados para alguma coisa. Estudando muito, só estudando. E no começo ali de 2020, a gente tentou colocar os estudos na prática e usar toda essa nova organização para formar uma coisa sólida. E falhamos, né? Acho que falhamos devido a capacidades comportamentais ou a dificuldade de pessoas de absorverem conteúdo e não se aprofundarem, enfim. Acho que inúmeras causas. Mas mais uma vez o Gabriel resolveu parar as máquinas e definir de fato cultura, né? Tivemos um encontro no começo de 2020 que foi bem decisivo, onde paramos uma semana, todo mundo reunidos fisicamente em São Paulo, tanto para se conhecer como para definir o futuro da simbiose. De lá para cá, movimentos, para cá que eu digo setembro de 2020, muitos movimentos na direção de recrutar pessoas que estejam altamente alinhadas com uma nova cultura e estabelecer essa cultura de forma definida, em pedra, digamos assim. Não em pedra para sempre, mas em pedra pelo menos a primeira versão, para que ela possa ser realmente iterada. O que funciona, o que não funciona, metas. Tudo isso a gente só começou a falar verdadeiramente em 2020. De lá para cá, organizando a casa cada vez mais, tentamos também lançar um produto chamado Storage Query. Mais uma vez, chegamos próximos, eu acredito, bem próximos de conseguir lançar uma versão beta, na minha opinião. Mas a preocupação em não conseguir
remediar os problemas que aparecessem em produção, fizeram a gente voltar um pouco algumas casas, digamos assim, e preparar ainda melhor a nossa estrutura de base, né? A nossa API. Estou falando da parte técnica. E na parte comportamental, pressão para as pessoas evoluírem de uma forma que agora está mais claro para a gente. O que significa impulsionar pessoas? Significa tirar pessoas da zona de conforto, significa falar verdades e não deixar nada engasgado, não ter coisas escondidas, não ter camaradagem, não ter politicagem. Agora está bem claro, assim, na minha cabeça, o que significa impulsionar pessoas de verdade do jeito que a simbiose se propõe a fazer. Aliado a isso, criando, além da missão, também o sonho, que também é outra coisa que guia o nosso dia a dia, né? A gente faz essa missão porque a gente acredita que ela vai entregar um sonho. A gente vai chegar num sonho a partir dela, que é provar uma nova forma de capitalismo, que não use pessoas. Nesse processo todo, sempre teve em paralelo também psicanálise, que eu acho que é uma coisa que é muito importante também para todo mundo que for entrar aqui e vivenciar, porque enquanto a gente não se autoconhece, não tem como a gente impulsionar ninguém, né? É uma ilusão, assim, porque a gente não entende o que acontece dentro da nossa cabeça. A gente não entende, como o Gabriel fala sempre, o software, né? Como é que isso aqui roda. Então, como é que a gente vai ajudar outras pessoas? Como é que a gente vai realmente extrair o melhor delas? Tudo isso culminando aí nessa simbiose que está hoje em setembro de 2020, uma coisa muito mais evoluída do que quando eu entrei. Ainda tem coisas a serem arrumadas, mas definitivamente muito mais organizada. Acho que é isso. Entendi. E quais são os desafios atuais? Acho que os desafios atuais é a gente conseguir falar com que o que as pessoas falam da boca para fora seja verdade, no sentido de comprometimento e de bom, eles têm um documento onde eles sabem que como que as coisas acontecem na simbiose, né? O que significa cada coisa, como que tem que acontecer para que esse sonho seja verdade. Então, colocar aquilo em prática e realmente exigir que as pessoas façam isso, que elas tenham a motivação para fazer isso e que parta delas todo dia acordar pensando hoje eu vou impulsionar mais uma pessoa. Acho que esse é o maior desafio no sentido de que muitas pessoas falam que querem impulsionar pessoas, falam que querem se dedicar e que querem ter disciplina e enfim, e não conseguem colocar na prática. Então existe essa dificuldade em boa parte do time, eu diria. E qual foi a sua dificuldade? Minha dificuldade foi que, a partir já desse encontro de janeiro, eu estava com a pulga atrás da orelha sobre impulsionar pessoas, né? O que isso significa e como é que isso se encaixa comigo. Naturalmente não faz parte de mim, eu não tenho tesão natural de ver outra pessoa evoluir e sentir que eu fiz a melhor coisa do mundo. Eu gosto de ver que eu estou evoluindo e isso me fez perceber que eu sou egoísta em vários níveis, assim, né? Egocêntrico. Então, meu desafio pessoal é realmente não querer motivar pessoas. Eu tentei me forçar com algumas ações, procedimentos, então, às 3 da tarde eu vou impulsionar alguém. Mas isso estava muito mecânico, isso não estava partindo do meu coração, isso não estava partindo da minha essência, da minha vontade genuína de transformar a vida de uma pessoa. E acho que essa é uma das premissas da simbiose. É a nossa missão. Se a gente não está aqui para impulsionar a pessoa, todo o resto cai por terra. Capitalismo independente não faz sentido sem isso. Entendi. E o que faltou? O que faltou para você? Em outras palavras, no decorrer desse, vamos lá, desde janeiro, então, né? Tem alguém foi falar com você a respeito dessa? Alguém foi te impulsionar pelo ponto de vista de mostrar se você era ou não egoísta, ou para você deixar de ser egoísta? Algo foi feito por alguém, quem quer que seja? Consigo me recordar de algumas pessoas, poucas, na minha cabeça que vem na mente. Gabriel Menegatti, com certeza. Acho que me tirar da zona de conforto foi onde eu realmente me dei um basta dessa mentira que eu estava vivendo, né? Então, com certeza, Gabriel Menegatti. A Giovana também veio conversar comigo algumas vezes. Acho que a conversa dela geralmente também cai um pouco pro lado de apoio emocional, mas sobre tentar falar no sentido de, não, eu sei que você quer impulsionar pessoas, vamos lá, vamos fazer desse jeito, vamos te apoiar, faz assim, quando tiver dificuldade me chama.
Mas nada, acho que não chega aos níveis assim do Gabriel Menegatti. Conversei com o Henrique também sobre isso, mas acho que foi mais uma conversa do que impulsionamento. E acho que dessas pessoas assim que eu conversei a fundo sobre esse assunto específico, talvez o Gabriel Meira também, mas poucas pessoas assim tinham essa noção que eu não sou tão empático assim, Entendi. E por de que você não verdade. falou antes? Não sei. Acho que eu tava tentando me transformar, sabe? Tentei passar por uma mudança. Aprendi uma porrada de lição aqui dentro da simbiose. E uma delas é que a gente tem que primeiro tentar, né? A gente tem que tentar as coisas para ter certeza que elas não vão dar certo ou não. Então eu tentei do meu jeito. Talvez eu tenha falhado em pedir mais ajuda, de fato. Talvez eu conseguisse mudar se eu pedisse mais ajuda e realmente me esforçasse. Mas a minha maior dificuldade é realmente a vontade, né? A vontade intrínseca. Não é nem a dificuldade de impulsionar pessoas pelo procedimento ou pelo padrão. Eu via erro em todo mundo. Tanto é que na minha conversa com o Gabriel ontem, sobre a minha demissão não, sobre a minha saída da simbiose, eu falei, ó, tem isso, essa pessoa tem esse erro, essa outra pessoa tem esse outro erro. Eu percebia isso, meu problema não era isso, era mais realmente me importar o suficiente para ir lá e falar, pessoa, você está errando tal coisa. Tem que gostar muito de gente para fazer isso. Entendi. E fala, desculpa te interromper. Não, eu ia dizer que eu me porto ainda como um falso empático, né, no sentido de ter essas coisas sobre as pessoas, ter esse monte de oportunidade de melhoria para elas, porque elas estão aqui na simbiose para melhorar, todo mundo está aqui para evoluir. E eu estou tirando a oportunidade delas quando eu não falo essas coisas do jeito que precisa ser falado para todas elas. Eu não estou impulsionando elas. Então, acho que para quem estiver vendo esse vídeo, essa é a prova do egoísmo, sabe? Essa é a prova do egoísmo de não dizer para as pessoas essas coisas que elas precisam e seriam muito evoluídas, muito mais evoluídas se conseguissem tratar esses problemas. Uhum. Mas lá atrás, em algum momento, você, seja por auto-engano ou por algum motivo, ou por querer, ou ainda que seja por motivos financeiros, não sei, qualquer que seja o motivo, você acreditou que queria impulsionar pessoas. O que estava destoante do passado para agora? Por que você É. acreditava? Eu acreditava que que eu conseguiria resolver isso com disagreement commit, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu quero fazer, eu nunca quis, né? Então é uma coisa que eu não quero fazer, mas acho que eu consigo fazer, sabe? É fácil. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um checklist, às vezes eu não gosto de fazer, mas é fácil. Depende só de mim, eu vou aqui, checklist, tá pronto. Quando depende de uma outra pessoa, outros sentimentos, você se colocar no lugar do outro, você realmente entender as dificuldades que aquela pessoa passa e traduzir da melhor forma possível uma forma dela melhorar, sem ser permissivo, sem ser só passar a mão na cabeça. Acho que é aí que está o desafio. É uma habilidade que eu não tenho e que por hora eu não quero desenvolver. E por que não quer desenvolver? Aí eu já não sei responder. Acho que, não sei, eu me aceito dessa forma. Talvez isso vai ter um peso no futuro, mas eu me aceito dessa forma egocêntrica, dessa forma. E comecei a perceber que essa forma não é a forma da simbiose de ser. Isso que me levou a sair, junto com o empurrãozinho, é claro. Entendi. E que empurrãozinho foi esse? O empurrãozinho como eu falei, eu estou vivendo uma mentira faz um tempo. Eu tentei de algumas vezes, mudei o approach, tentei colocar algumas pessoas para me cobrarem para fazer essa coisa acontecer e tudo mais. Li vários livros também sobre, enfim, relações de pessoas no geral. Tava vendo esse engano, mas eu ainda estava como um gato gordo, né? Eu ainda estava confortável na minha posição de receber todo mês e fazer algumas coisas na simbiose que eram ok. Meu trabalho era, em questão de tarefa, assim, nunca foi meu desafio. Mas essa questão de impulsionar a pessoa, sim, né? Então, a partir do momento que eu tomei uma posição de maior liderança, eu pedi um desafio maior para o Gabriel e ele me correspondeu, me colocando numa posição quase como se fosse um vice-presidente de produto. Eu precisava, nessa posição de liderança, impulsionar pessoas nesse sentido. Eu não poder
né? Não tem como várias pessoas me terem como referência e eu não evoluir elas significativamente todo dia e acordar pensando nisso e dormir pensando nisso. E aí o Gabriel falou para mim, olha, ou você muda o comportamento ou a gente vai ter que te tirar do time, porque realmente isso não está condizente com as nossas premissas, com os nossos valores, né? Nem com a nossa missão. Eu tentei por um dia, para ser mais exato, assim, mudar a minha forma de agir. E quando eu tentei agir, eu pensei, cara, não vale a pena, sabe? Eu não quero fazer isso não tá vindo de mim, isso tá vindo porque o Gabriel me pediu e não tá sendo genuíno. Eu preciso sair dessa casca e realmente falar, eu não gosto de impulsionar pessoas, não é minha coisa e é isso, tem que aceitar e ser honesto, tanto comigo e mais ainda com o time que eu tô enganando, né? Tô enganando eles, mostrando que eu sou uma pessoa que na verdade não, e nem tem o perfil de estar nesse momento na simbiose. E estar nesse momento na simbiose só quer dizer que eu não quero mudar isso. Se eu quisesse mudar, eu tenho certeza que o Gabriel me manteria aqui enquanto eu tivesse a vontade de mudar. Mas ele falou, ou você muda e pede ajuda para mudar, enfim, trabalha para mudar de fato, ou você tem que sair. E eu escolhi sair. Assim, né? Escolhi antes, mas enfim, escolhi sair de qualquer forma. E se você não tivesse saído, ou não tivesse saindo, quais seriam as oportunidades? Do que você tá, o que você está abrindo mão? Ah, com certeza. Bom, acho que eu não vou encontrar, tenho 99,9% de certeza que eu não vou encontrar nenhum lugar como a simbiose no sentido de querer realmente, genuinamente que as pessoas evoluam, tanto pessoal quanto profissionalmente. Acho que eu até posso achar uma empresa que me dê algumas horas por dia para estudar, isso é até um pouco comum, mas estudar assuntos de coisas técnicas, né? Acho que empresas não vão parar para me ensinar psicanálise, para abrir discussões para isso. Outra coisa que eu estou abrindo mão também, obviamente, é de uma oportunidade gigantesca de independência financeira. O mercado que a simbiose pode atuar, mercado de dados é um mercado com alto potencial. Temos uma tecnologia desenvolvida dentro de casa, uma alta complexidade e que, se bem posicionada no mercado também, a chance de lucro é absurda. E isso escala muito bem, né? Então a gente está em 30 pessoas aqui e pode ser vendido por milhões. E a melhor parte da simbiose é que aqui realmente todo mundo vai ganhar. Se a gente for vendido por 10 milhões, não é o Gabriel que fica rico, é todo mundo. Não rico, mas vai ter o dinheiro suficiente para não se preocupar mais em ter dinheiro, para poder fazer o que quer da vida, para poder inclusive abaixar um pouco a nossa queima, né? Porque aqui dentro da simbiose, uma das premissas para o sucesso é trabalhar duro. Enquanto o sucesso não vem, a gente tem que trabalhar duro. E trabalhar duro significa trabalhar duro mesmo. Dedicação total de pelo menos 8 horas, mais uma hora de inglês, né? Então, 9 horas é o básico. Então, 9 horas bem cobradas, eu diria. Não é como uma outra empresa onde a gente vai trabalhar 3, 4 horas por dia e o resto a gente vai passear pelo corredor ou, enfim, perder tempo. Aqui, se a gente perde tempo, não funciona. A gente é cobrado pelo tempo que a gente, né, resolveu dedicar à simbiose. Até me perdi o fio da Entendi. meada, né? O que eu Não, tô abrindo mão, né? a pergunta era realmente nesse sentido, como é que uma pessoa que tem, talvez possa ter, né, alguma coisa tão boa para ganhar assim, o que é maior do que isso? Porque se isso fosse tão grande, obviamente, talvez qualquer coisa poderia ser mutável, né? Então, o que é maior do que isso que você está abrindo mão? Para mim, especificamente, eu tenho um certo problema assim com ambição, porque dinheiro por si só, para mim, é só é um recurso que a gente usa para poder viver, claro, mas eu não sou uma pessoa que vê nenhum significado em ter uma quantia de dinheiro absurda ou de ser uma pessoa extremamente reconhecida. Eu acho que eu não tenho muita ambição nesse sentido. E um pouco do que pega aqui na simbiose é que você, como eu falei, você tem que dar 100% para a simbiose. Eu não vou estar aqui trabalhando na simbiose e olhando o WhatsApp ou fazendo qualquer outra coisa, uma relação familiar, enfim. Claro, nas suas devidas proporções, há espaço para isso, mas
Acaba que, como a gente tem que estudar muito, como a gente tem que se dedicar muito, eu entro às 7 da manhã, saio às 7 da noite. 8, na verdade. Então, acaba que, às vezes, falta um tempo que agora eu tô sentindo falta. Enfim, isso acaba me cansando de certa forma. Acho que é aliado à falta de ambição, por que mais que eu não iria querer isso? Eu, especificamente, me colocando no lugar assim, na minha posição atual, eu não estou me importando de ser usado, que é um termo que a gente usa bastante, provavelmente na documentação vai estar escrito bastante esse termo, então quem tiver com dúvidas pode buscar. Mas basicamente eu entendo que eu vou vender o meu tempo por um dinheiro e deixar uma outra pessoa muito rica enquanto eu fico na mesma vida, mais ou menos, digamos assim. Acho que eu não me importo muito com isso, porque eu não me importo muito com dinheiro em si. Minha relação com o dinheiro é um pouco, se eu tiver tudo bem, se eu não tiver tudo bem também. Entendi. E onde entra o egoísmo aí? Se é que entra, em abrir mão. Abrir mão da simbiose, você diz? Assim, o que você está trocando, né? A pergunta era, você está trocando isso por isso, né? Trocando, então, o que você poderia vir a ter ou o crescimento que você poderia vir a ter aqui dentro versus uma, uma maior tranquilidade em termos de horário, uma maior, enfim, algumas coisas que você citou, né? Onde entra o Isso. egoísmo? Porque não foi citado o egoísmo. Ah, Ou será que não é egoísmo? pode ser que não seja, afinal a jornada para autoconhecimento não é uma coisa simples assim, e de fato eu nunca trabalhei isso a fundo para ter certeza que é isso, né? Mas o que eu quis dizer, a minha troca é realmente um pouco de paz, assim, no sentido de que a simbiose exige muito da gente. E se a gente não estiver disposto a dar, a gente vai começar a se sentir mal com isso, né? A gente tem que estar, eu tenho que estar 100% consciente de que eu vou me fuder trabalhando muito e estudando muito e impulsionando pessoas toda hora. Então, simbiose eu acho que dá para dizer que não é nenhuma empresa, nem um vínculo trabalhício, enfim. É realmente um estilo de vida, né? Se você não abraça isso 100%, acho que não vale nem a pena tentar. Minha opinião é essa. Então, por mais que às vezes eu gosto muito do projeto e quero muito ver dar certo, eu acho que eu não estou 100% nele. Então, talvez eu realmente talvez eu queira evoluir, mas queira evoluir naquele ritmo mais ou menos. E talvez isso não chegue no nível de ser um cara foda, mas pra mim tá tudo bem. Esse é o problema, né? Então, pra mim é isso que eu quero pra minha vida. Perfeito. Tá E certo. isso acaba motivando todo o resto, né? Uhum. E muitas pessoas, ou várias pessoas, não apenas entraram com você no time e depois saíram ou foram saídas, né? Ou a gente expulsou do time. É, a minoria, né? Foi expulsa, acho que quase nenhuma, mas a maioria realmente sai. E isso é um padrão que continua acontecendo. Uhum. Por quê, na sua visão? Bom, no meu caso específico, eu acho que o meu processo seletivo não foi tão assertivo em relação a essa cultura. Quando eu entrei, eu já achei que eu já não estava tão 100% alinhado. Sempre tive um pezinho atrás, assim. Mas eu acho, por exemplo, que o último processo seletivo que ocorreu, acho que foi em maio de 2020, por ali. Abril, maio, talvez. Com esses novos membros, eu acredito que tenha sido melhor, assim. Em termos das pessoas que vieram. Eu vejo os membros novos dando de lavada, assim, um monte de gente antiga que ainda está aqui de uma forma mais morosa ou que realmente não cobra de verdade outras pessoas. Não tem aquela garra de ser, assim, vou botar para quebrar, entendeu? Eventualmente, como é uma empresa muito diferente das outras, e me desculpa por usar o termo empresa, mas as pessoas elas precisam ver esse choque de realidade. Precisa estar bem claro que isso aqui não é um lugar que você vai trabalhar 8 horas por dia e sair. Isso não existe. Fazer o seu só e sair. A relação que
a própria sustentabilidade da empresa depende de uma pessoa realmente colocar a outra para cima, toda hora. Então, no meu caso, meu processo seletivo acho que foi pior do que o que está sendo agora. E eu acho que o que está sendo agora é um meio termo, ainda vai ser melhorado. Eu acredito que você já colheu informações suficientes para entender o que funciona, o que não funciona. Mas eu acho que é mais nesse quesito mesmo de essência da pessoa, de vontade, de pegar pessoas que realmente queiram isso para a vida delas. E não simplesmente um trabalho remoto onde a gente ganha um dinheiro garantido e é isso aí. Tem flexibilidade de horário. Isso aí não é o suficiente, não pode ser o suficiente para contratar alguém. E, então, por uma outra perspectiva, o que alguém que quer entrar para o time, e mesmo que tenha lido toda a documentação, a pessoa leu toda a documentação, supostamente entendeu toda a documentação, o que valeria a pena ressaltar ou alertar? Acho que vale a pena ressaltar que tudo que é feito, né, em termos de processo e que está na documentação, primeiro que, acredito eu não, é cobrado, de fato, outras pessoas, você está aqui e tem mais 29 pessoas na sua volta, todas elas vão apontar a sua falha. Primeiro porque é isso que elas precisam fazer para você evoluir, e segundo porque essa é a cultura da simbiose. Não tem como você deixar de cumprir as coisas que você falou que faria, né? Não tem como você deixar sua palavra de lado e ficar tudo bem com isso. Isso não vai existir aqui dentro da simbiose. As pessoas vão te cobrar. E aquele prazo que você me deu? Pô, não consegui cumprir, mas não realinhou por quê? Não pediu ajuda, não isso, não aquilo. Então, todos aqueles critérios são realmente muito importantes para qualquer um que vai entrar na simbiose. Entender eles, entender o que significa na prática ser cobrado por eles. Acho que é o primeiro passo. Nessa nova simbiose, se a gente pode chamar assim, esses critérios, junto, claro, com os valores e missão, são a base fundamental de tudo o que vai funcionar. Nenhuma outra empresa você é avaliado por seus colegas e pessoas que estão acima de você, abaixo de você, do lado. Aqui na simbiose só existe ao lado, na verdade, mas, enfim, nenhuma avaliação é de todos os ângulos, né? Aqui, você não vai conseguir deixar defeitos escondidos. Eles vão ser colocados à prova, eles têm que ser colocados à prova, porque dentro da simbiose a gente não admite que você ignore seus defeitos. A gente escolhe não usar pessoas justamente porque a gente quer que elas evoluam no que elas são ruins, além de também continuar fazendo no que elas são boas. Então, se você é muito bom em programação, mas não sabe se comunicar, amigo, você vai ter que aprender a se comunicar. Ser só bom em programação não vai te garantir nunca ficar dentro da simbiose. Você tem que realmente querer ser bom em comunicação, impulsionar pessoas e todos os outros critérios de comportamentais que a gente citou. Tá. Você parece tão alinhado com a simbiose. Inclusive, na sua fala, você fala nós, 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 nós. Tudo bem que você ainda está dentro do time, mas você parece discursar como fundador da simbiose. Não é uma incoerência sair? Acho que dá para ter essa interpretação, sim. O Gabriel sabe muito bem que para algumas coisas ele pode contar muito comigo e estabelecer processos e cultura e enfim, ter atenção a isso que define a simbiose é uma das coisas que ele pôde e pode contar comigo, porque eu sou crítico, né? No sentido de que eu vou olhar a documentação, os processos que a gente estabeleceu, ver se isso casa com os valores, com as premissas, com a missão, porque isso para mim é muito importante. Se isso não está bem definido, as pessoas ficam perdidas, como a gente ficou por um bom tempo dentro da simbiose. E eu acho que, apesar de eu ter esse grande entendimento e poder escrever sobre a simbiose nesse nível assim de cofundador quase, meu maior problema é que eu não me encaixo na missão. A primeiro pedaço da missão significa impulsionar pessoas além do limite. E isso vem, inclusive, antes de impulsionar tecnologias além do limite. E é nessa parte que eu não quero evoluir, eu não tenho paixão, enfim. E é uma pena, porque, como o Gabriel falou, eu sei ela de cabo a rabo, eu sou uma das pessoas que ajudou a documentar e tudo mais. Me envolvi não sei se as pessoas verem esse vídeo no futuro, provavelmente no sistema simbiose que tiver no ar aí,
me envolvi no começo da criação, e realmente eu acho que essas peças logicamente fazem sentido. O capitalismo independente, a missão, os valores, a avaliação das pessoas 360. Para mim isso tudo faz parte de uma máquina muito coerente. Eu vejo o projeto e parece coerente. Eu só não consigo me encaixar como uma peça dentro dele. Além de talvez um crítico. Tá, perfeito. O que não te perguntei, mas você acha que é fundamental dizer para quem está dentro ou quem está fora, tanto faz. Uma das coisas que eu me arrependi mais foi de ter guardado algumas coisas para dentro de mim por motivo besta, né? Aqui dentro da simbiose, como eu já falei, a gente quer e deve querer ser impulsionado. Então, o que significa isso? As pessoas colocarem à luz os seus defeitos e você fazer o mesmo por elas. Meu defeito é justamente porque eu não me importo com as pessoas a ponto de realmente ir lá e expor os defeitos delas. Então, para qualquer pessoa que esteja entrando e para qualquer pessoa que esteja aqui dentro da simbiose, eu acredito que se você tem qualquer coisa guardada dentro de você a respeito de uma pessoa sobre um comportamento que não te agradou, isso já está errado. Já está errado na premissa, já está errado na essência. Na minha conversa de saída com o Gabriel, eu expus alguns feedbacks para ele e poderia ter feito isso muito antes. São coisas que ele precisava ouvir, obviamente, e não eram opiniões só minhas. E ele aceitou de bom coração e me agradeceu por isso. Então esse é o espírito simbiose. Você apontar o defeito da pessoa, a pessoa entender e falar, eu quero melhorar isso, porque eu falho nesses pontos e eu vou melhorar. Então é basicamente isso. Isso vale muito também para quem está aqui dentro ainda e não se tocou, que é isso que tem que ser feito. Eu me toquei que eu não me encaixo. Então, saio do time porque eu acho que eu estou atrapalhando. Inclusive, no Manifesto Simbiose, a gente tem a frase lá, né? Então, dá licença que eu preciso passar. Então, minha saída é muito mais um dando licença para alguém que queira fazer de verdade. Beleza, Valdir. Obrigado pela transparência, sinceridade, abertura. Acima de qualquer coisa, precisa ter muito autoconhecimento e muita coragem para se admitir em vídeo o que se pensa ou a visão que tem sobre si mesmo, ainda que ela possa ser errada. Se geralmente as pessoas sequer sabem o que pensam sobre si mesmos, pensar algo sobre si mesmo e botar em vídeo público algo sobre si mesmo não é para qualquer um, muito pelo contrário, é literalmente para poucos, bem poucos. Então, só por isso, fica aqui, obviamente, os parabéns e um muito obrigado. Também tenho muito a agradecer para a Simbiose, muito mesmo. Dá para entrar aqui uma pessoa que não sabe nada e sair sabendo muita coisa, não só tecnicamente. De qualquer forma, não tem como a simbiose ser uma coisa ruim para a pessoa. Nem para mim, que não estava alinhado. Acho que a experiência é válida para todo mundo. Com certeza eu não vou esquecer das coisas que eu aprendi aqui. E se no futuro eu entender que eu estou pronto para iniciar uma nova jornada, quem sabe a gente possa voltar, né, nesse caminho, digamos assim. Mas com certeza a experiência é válida, qualquer que seja o seu objetivo imediato, digamos assim. Não tem o que ter de ruim na simbiose. É um aprendizado que não tem onde achar nesse nível, nessa velocidade. Obrigado, cara. Obrigado. Muito, muito sucesso. Para vocês também. Acho que vou ouvir falar muito ainda.